Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Ascension. Ascension é um jogo de 2010 do autor Justin Gary, publicado aqui no Brasil pela Grok Games. Quer dizer, publicado aqui essa cópia, como vocês podem ver, tem o selo da Fanbox, né? Mas a Fanbox hoje em dia faz parte da Grok, do grupo Grok. E a Grok, inclusive, já anunciou que esse ano vai relançar, né, uma nova edição do Ascension com uma arte renovada. É essencialmente o mesmo jogo, mudando apenas a arte, certo? Vocês vão ver. É um jogo de regras até bastante simples, mas algumas pessoas não gostavam muito da arte dele. Eu particularmente acho legal, mas algumas pessoas diziam que a arte dava uma cara ao jogo de que ele era mais pesado, mais complicado do que realmente é. Assustava um pouco. E ele vai vir aí nessa nova edição com a arte renovada. E como vocês verão, não tem nada de complicado, as regras são bastante simples, é um jogo de construção de baralho, né? O famoso deck building, um dos jogos pioneiros aí dessa mecânica de construção de baralho. E em Ascension nós estaremos no reino de Vigil, eu acho que é esse o nome que o jogo dá, um reino, enfim, imaginário aí de fantasia, que é habitado por 4 diferentes raças, e nós estaremos aí nos defendendo, né? Nós, dentro do jogo, estaremos comandando, digamos assim, heróis que irão defender o reino contra monstros que estão aí tentando invadi-lo, certo? E para começar, é um jogo que dá para jogar de 2 até 4 jogadores. Você vai pegar essas cartas aqui, que são as cartas iniciais, certo? São as milícia, o nome das cartas, né? Milícia e aprendiz. Você vai pegar 2 cartas de milícia e 8 cartas de aprendiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu já deixei separadinho, formando um baralho inicial de 10 cartas para cada jogador. Cada jogador vai receber um baralho inicial de 10 cartas, formado por 2 aprendizes e 8 cartas de milícia. Aliás, ao contrário, né? 8 aprendizes e 2 cartas de milícia. É um jogo que dá para jogar, como eu falei, de 2 a 4 jogadores, então cada jogador vai receber esse baralho inicial formado por 10 cartas dentro dessa configuração que eu falei. Você vai pegar em dessas cartas aqui, que a regra chama de cartas sempre disponíveis, você identifica lá no tabuleiro, na parte de cima do tabuleiro existe quais são essas cartas. São elas o místico, né, os místicos, a infantaria pesada e o cultista. O cultista é apenas uma carta, fica lá, a infantaria pesada e o místico. Ficam lá em cima, naquela zona que ele chama de cartas sempre disponíveis. Você vai pegar o restante das cartas, certo? Esse baralhão inteiro aqui de cartas. Vai embaralhar e vai colocá-lo aqui nessa zona, que é o baralho de compras, né? A zona de compras. E vai distribuir as cartas nessa área, onde existem 6 espaços, certo? Essa área que a regra chama de linha central. Nessa linha central de 6 cartas que vão ficar aqui viradas para cima, certo? Vai ainda pegar um número de pontos de vitória igual a fichas de pontos de honra, na verdade é como a regra chama, que equivale a 30 pontos por jogador. Cada pedrinha vermelha dessa equivale a 5 pontos e cada pedrinha transparente dessa, branca, equivale a 1 ponto. Então você vai deixar aqui disponível uma quantidade de pontos equivalente a 30 por jogador. Ou seja, se você estiver jogando em 2 jogadores, vão ser 60 pontos, em 3, 90 e em 4, 120. Aqui está, nós vamos simular uma partida para 2 jogadores, então um total de 60 pontos de vitória aqui. Vocês verão que ainda que esteja jogando com 4 jogadores, que é a quantidade máxima, sobra um ponto de vitória aqui. Certa quantidade não é exatamente igual a 120, né, que seria o máximo que você colocaria nessa preparação inicial. Isso é de propósito, vocês já vão entender por quê. Bem, então, cada jogador, como eu disse, recebe aqui esse seu baralhinho inicial com 10 cartas. E a gente está pronto para começar o jogo. Você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser. E o jogo vai sempre seguir em sentido horário, né? Cada jogador faz a sua jogada
passa a vez para o seu vizinho da esquerda. Em que consiste uma jogada? O jogador vai pegar aqui do seu baralho de cartas 5 cartas, certo? No início de sua jogada, ele sempre vai pegar 5 cartas. Nesse nosso baralho inicial, né, que é composto apenas por 10 cartas de apenas 2 tipos, não vai ter muita variabilidade, né? Vai acabar sendo só essas mesmas, milícia e aprendiz. Mas como vocês verão, é um jogo de construção de baralho. Então esse baralho aqui vai aumentar de tamanho e também de variabilidade ao longo do jogo. Então no início da sua jogada, o jogador pega 5 cartas e vai jogá-las, certo? Aqui na sua frente, na sua área de jogo. Quantas cartas ele quiser ou puder. Quiser ou puder, assim, maneira de dizer, né? Na verdade, não existe nenhuma carta que traga prejuízos para o jogador, para o seu dono, para quem a joga. Alguns trazem mais benefícios, outras trazem menos, mas não tem nenhuma que seja de fato prejudicial. Então, na prática, o jogador vai jogar sempre tantas cartas quanto possível. Você só vai deixar de jogar uma carta se realmente não puder, porque dentro da lógica do jogo, quanto mais cartas você jogar, melhor. Então você vai jogar, até porque no final da sua jogada, como vocês verão, as cartas que você não jogou vão para o descarte. Então o jogador vai jogar aqui quantas cartas ele quiser e puder, aqui na sua frente, na sua área de jogo, e vai, em seguida, realizar o efeito dessas cartas. Não vai ter como explicar aqui, evidentemente, todos os efeitos de todas as cartas, porque todas elas são diferentes, né? Mas, basicamente, resumindo, as cartas podem trazer 4 efeitos diferentes. Podemos dizer assim. Existem cartas que vão lhe trazer pontos de vitória, pontos de honra, como a regra chama, que são representados por uma estrelinha preta. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Que vão aqui, por exemplo. Isso aqui é uma carta de monstro, mas não seria o caso. As cartas de monstro você não joga, você apenas derrota, como vocês verão já já. Mas aqui, por exemplo, essa carta aqui é uma carta que você jogaria, né? Poderia jogar em um determinado momento da partida, e ela vai lhe trazer aqui pontos de vitória, pontos de honra, representados por essa estrelinha preta. Sempre que você vê esse símbolo da estrelinha preta, você ganha pontos de honra, pontos de vitória aqui diretamente do estoque central. Você pega a quantidade aqui e traz para você. Então vão ter cartas que vão lhe trazer pontos de honra de acordo com determinados critérios. Ganhe X pontos de honra para cada Y cartas do tipo Z que você possuir. A segunda coisa que as cartas podem lhe dar é aquilo que eu gosto de chamar de otimizar a sua gestão do baralho. Ou seja, cartas que vão lhe permitir descartar cartas, puxar cartas extras, jogar cartas extras durante o seu turno, enfim, ali potencializar, maximizar a sua gestão, digamos assim, das cartas. E por fim, nós temos, e aí claro, você vai ter que ler o efeito da carta, né, e aplicar conforme está escrito. E por fim, nós vamos ter cartas que lhe dão runas, que são esse símbolo aqui, esse triângulozinho branco. Eu tenho mania de ser porque ele é chamado de mana, então daí, se no meio do vídeo me atrapalhar e chamar de mana, não se espantem, é disso que eu estou falando. Esse símbolo aqui desse triângulozinho branco são as runas. E esse símbolo aqui vermelho com espadinha no meio é o que ele chama de poder, pontos de poder. Então você vai ter cartas que vão lhe dar runas e cartas que vão lhe dar pontos de poder. Algumas delas vão ser direto ao ponto, direto ao assunto, como essa daqui, lhe dá uma runa, essa aqui lhe dá uma runa, essa aqui lhe dá um ponto de poder. E outras vão trazer efeitos assim mais mirabolantes, né? Ganhe um ponto de poder para cada X coisas que você tiver, enfim. Mas trocando em miúdos, no fim das contas, elas vão lhe dar ou runas ou pontos de poder. E aí o que é que você faz com essas runas e com esses pontos de poder? Você vai, com as runas, você vai adquirir cartas lá do tabuleiro central. Cartas de herói e cartas de construto. Nós vamos falar com detalhes já já. E com os pontos de força, né, com os pontos de poder, você vai derrotar monstros. Então, uma coisa importante é que não existe necessariamente, pode confundir no começo, pelo menos confundiu a mim quando eu joguei a primeira vez, não existe necessariamente uma correlação entre o monstro que você derrota, por exemplo, e a carta que você jogou, no sentido de que você diz, eu estou jogando essa carta para derrotar aquele monstro. Não necessariamente. Na verdade, o que a regra diz é que você joga todas as cartas, aplica o efeito de todas elas, combina o efeito de todas elas aí e chega a um determinado valor, um determinado número X de pontos de força e ou de pontos de runas, né,
e utiliza depois esses pontos para realizar ali os efeitos. Em outras palavras, você pode combinar o efeito de 2 ou mais cartas para adquirir pontos de força que lhe permitam derrotar um único monstro, ou, ao contrário, usar os efeitos de uma única carta para adquirir pontos de força que lhe permitam derrotar 2 monstros. O mesmo vale também para mana, para as runas, certo? Você pode já juntar o efeito de 2 ou mais cartas para obter runas que lhe permitam comprar uma carta do monte central, da linha central, ou então, ao contrário, você pode usar as runas obtidas por meio de uma única carta para comprar mais de uma também, sem problema nenhum. Não existe essa correlação direta entre a carta que gerou os pontos de força ou de runas e as cartas que você vai comprar ou derrotar, no caso dos monstros, certo? Você joga todas as suas cartas, combina os efeitos de todas elas, e ao final desse processo você vai ter uma determinada pontuação de pontos de força e ou uma determinada pontuação de runas, e aí você, com essa pontuação que você obteve, você vai lá e aplica os efeitos na linha central. Então vamos lá entrando em detalhes, quais são esses efeitos? As runas, né, as cartas que lhe dão runas, vão lhe permitir comprar, pegar para você cartas da linha central ou lá de cima, que ele chama de cartas sempre disponíveis. Vamos pegar aqui uma como exemplo, essa carta aqui, Axara Geminada. Para obtê-la, para poder comprar essa carta da linha central, você precisa pagar 4 runas, certo? Esse número aqui no canto superior direito indica a quantidade de runas que você precisa ter, né, que você precisa gastar, digamos assim, para obter aquela carta. Existem 2 tipos de cartas que você pode obter ali na linha central, as cartas de herói e as cartas de construto. Qual é a diferença? A diferença é que as cartas de herói, mais na frente, né? Aqui eu estou falando do momento em que você adquire a carta, mas mais na frente, quando você for jogar a carta, as cartas de herói, elas são jogadas, realizam o seu efeito e no fim da rodada vão para um monte de descartes. Enquanto a carta de construto, não. Elas geralmente vão lhe dar efeitos permanentes que valem enquanto ela estiver em jogo, ou até que algum outro efeito diga o contrário. Então as cartas de construto vão permanecer na sua área de jogo, até que algum outro efeito diga o contrário, como eu acabei de dizer, gerando ali efeitos permanentes. Elas não vão para um monte de descartes ao final da jogada. Por falar em monte de descartes, essas cartas que você compra, que você adquire utilizando os pontos de runas, né? Elas não vêm para sua mão imediatamente, nem vêm também para o seu baralho de compras imediatamente. Elas vão, no primeiro momento, para o monte de descartes. Você deixa aqui ao lado um segundo monte, cuidado para não confundir um monte de descartes com um monte de compras. Todas as cartas que você adquire vêm, num primeiro momento, para um monte de descartes. Posteriormente, é que elas vão poder vir para a sua mão. A primeira coisa que você faz assim que adquire uma carta da linha central e traz para o seu monte de descartes é repor o espaço que ficou vazio. A regra diz expressamente isso, que essa é a primeira coisa que você deve fazer. Como a regra diz, sempre que o jogador estiver precisando tomar qualquer decisão, essa linha central deverá estar completa. Então, por exemplo, se na sua rodada você for comprar 2 cartas aqui, ou seja de herói, seja de construto, você compra uma, repõe. Depois de repor, é que você eventualmente compra a outra. Certo? As cartas de herói, como eu mencionei, no final da sua jogada também vão para o monte de descartes. Você pode comprar cartas aqui da linha central, que vão ser essas cartas variadas, vindas aqui desse monte, e pode também comprar cartas lá de cima, daquilo que a regra chama de cartas sempre disponíveis. Quais são as cartas sempre disponíveis? Nós temos uma carta de monstro, que é o cultista, falo melhor dela já já, e nós temos 2 tipos diferentes aqui de cartas de herói. O místico e a infantaria pesada. O místico custa 3 de mana, de runas, desculpa, e lhe dá, o efeito que ele dá é 2 runas. E a infantaria pesada custa 2 runas e o efeito que ela lhe dá é 2 de força, certo? Então essas aqui estão sempre disponíveis lá em cima. Você vê que a quantidade delas é bem grande. Então assim, elas são uma espécie de válvula de escape. Se nenhuma das cartas que tiver aqui servir, se nenhuma das cartas for interessante ou você não tiver ponto suficiente para adquirir nenhuma delas, você vai lá e adquire uma daquelas de cima, que elas são baratinhas, não trazem assim, um benefício muito grande, mas é melhor do que nada. Falamos agora do efeito dos monstros, né? Os pontos de mana aqui servem para adquirir novas cartas lá na linha central ou
nas cartas sempre disponíveis e trazê-las para o seu monte de descartes, certo? E os pontos de força, representados por esse símbolo aqui, eles servem para derrotar monstros. Aqui, por coincidência, na linha central acabou não saindo nenhum monstro. O único monstro disponível que tem aqui é o cultista, lá das cartas sempre disponíveis. Mas como é que funciona derrotar um monstro? Você vai ver se a quantidade de pontos de força que você tem, né, em virtude do efeito das cartas que você jogou naquela rodada, é no mínimo igual a esse número aqui no canto superior direito da carta de monstro. E você gasta as cartas de monstro. Então, se você quiser derrotar mais de um monstro na mesma rodada, digamos que você quer derrotar um monstro que tem aqui força 2 e outro que tem força 3, por exemplo, você vai precisar ter no mínimo 5 pontos de força. Você gasta os pontos de força, digamos assim, para derrotar os monstros. Isso é relevante quando você quer derrotar mais de um monstro na mesma rodada. As cartas de monstro que você derrota, com exceção do cultista, o cultista sempre fica lá. Tá até escrito aqui, o cultista não vai para o vazio. A gente até diz, brincando quando tá jogando, que você não mata o cultista, você só dá uma porrada nele. Dá uma porrada no cultista, mas ele continua lá. Mas com exceção do cultista, que fica lá em cima, nas cartas sempre disponíveis, as demais cartas de monstro, deixa eu só pegar algum aqui como exemplo. As demais cartas de monstro, uma vez derrotadas, vão para o vazio, que é essa zona aqui, essa área aqui. As cartas que vão para o vazio estão definitivamente fora do jogo. Como vocês verão, se o baralho de compras aqui acabar, você vai reembaralhar o vazio, vai reembaralhar o vazio e vai refazer o baralho central. Mas com exceção desse caso, o que é bem raro, como vocês podem ver, o baralho central é bem grande, então é difícil de acontecer isso. Mas com exceção desse caso, uma carta que vai para o vazio está banida, ela sai definitivamente do jogo, certo? Quais são as cartas que vão para o vazio? São os monstros que você derrota, com exceção do cultista, como eu já mencionei, e algumas cartas da sua mão também. Às vezes existem efeitos de certas cartas que lhe permitem jogar cartas ou da sua mão ou do seu baralho de descartes, baralho de compras, enfim, conforme o efeito de cada carta, lá no vazio. E por que seria bom eu jogar minhas cartas lá no vazio? Bani-las do jogo. Bom, isso é vantajoso porque assim permite que você se livre de cartas mais fracas, o que vai aumentar a probabilidade das cartas mais fortes aparecerem com mais frequência na sua mão. Mas fechando parênteses, voltando a falar dos monstros. Para derrotar os monstros, você precisa, como eu disse, dos pontos de poder, né, dos pontos de força. E quando você derrota, com exceção do cultista, eles vão para o vazio. E qual é o benefício que eles lhe trazem? Você precisa ver aqui na carta do monstro, ler o que está escrito na carta do monstro. Em geral, eles vão lhe trazer pontos de vitória, pontos de honra aqui, além de um ou mais efeitos. Por exemplo, esse aqui, só para dar um exemplo. Você ganharia 4 pontos de vitória e o direito de banir uma carta da linha central e ou uma carta da sua pilha de descartes, mandar lá para o vazio, como eu acabei de explicar. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Outro monstro. Esse aqui, por exemplo. Você ganha um ponto de honra, né, um ponto de vitória, e ganha também um ponto de mana aqui, um ponto de runas, né, uma runa, que você pode, né, utilizá-la imediatamente. Na combinação, né, utilizá-la durante o seu turno. Então, cada monstro vai ter aí uma recompensazinha que ele vai lhe dar ao ser derrotado e mandá-lo para o vazio. Recompensa essa que, em geral, vai sempre envolver pontos de honra, né, pontos de vitória e outras cositas más, dependendo do monstro. Enfim, você realiza todos os efeitos de todas as suas cartas que você jogou e no final do seu turno, todas as cartas de herói vão para o monte de descarte e todas as cartas que sobraram na sua mão e você eventualmente não jogou também vão para o descarte. E assim vai ao longo de várias rodadas, o seu baralho de compras vai se esvaziando e a sua pilha de descartes vai aumentando. Lembrando novamente que uma carta de herói ou uma carta de monstro, de herói ou de construto que você adquire durante a sua jogada não vão para o seu baralho de compras e sim para o seu baralho de descartes. E quando o seu baralho de compras se acabar, aí você reembaralha o seu baralho de descartes, a sua pilha de descartes, e ele se transforma no seu baralho de compras novamente, certo? Apenas quando o seu baralho de compras se esvaziar, é que a sua pilha de descartes
vai ser reembaralhada e se transformar no seu baralho de compras de novo. E aí no começo da sua próxima rodada você vai puxar mais 5 cartas e começar tudo de novo. Então essa é a dinâmica, né? O famoso mecânica de construção de baralho. Você começa apenas com 10 cartas iniciais, cartas essas com pouca variação e com poucos poderes, mas vai adquirindo novas cartas, jogando elas aqui no seu monte de descartes. Quando o seu monte de compra se acabar, o monte de descartes é reciclado e se transforma novamente no seu monte de compras. E aí você vai turbinando, né, os efeitos e as pontuações aí do seu baralho para otimizar os efeitos das cartas. Um ponto importante que é interessante mencionar também é que existem, como eu disse, 4 raças, né, dentro do jogo. E cada jogador, não é necessariamente cada jogador controla uma raça, não. Cada jogador controla soldados, né, controla heróis e também construtos de todas as raças ao mesmo tempo. São elas os virentes, os mecana, esse é o nome que ele usa, o vazio e a Ordem da Luz, que no momento não tem nenhum aqui comigo, mas deixa eu ver se eu encontro. A Ordem da Luz. Ou luz ou iluminado. Iluminado, esse é o termo que ele usa. Iluminado. E para que serve assim, essa diferenciação dessas cartas? Primeiro, existem efeitos de determinadas cartas que vão se aplicar apenas a determinada raça. Então, às vezes, vai ter um efeito de uma carta que diga ganhe tantos pontos de força para cada carta do tipo X que você jogou nessa mesma rodada. Ou então vai dizer, ganhe tantos pontos de tantas runas para adquirir cartas, mas uma runa extra, uma runa a mais, se essa carta for do tipo Y, certo? Dessas 4, os virentes, os mecana, os iluminados e o vazio. E outro ponto importante também é que essas cartas geralmente têm uma sinergia, assim, em geral, poderes de uma carta de um determinado tipo se beneficiam de outras cartas do mesmo tipo. Então é interessante você focar, ao ir montando o seu baralho, você focar em um ou duas desses tipos de carta aqui. Se você sair espalhando, atirando para todo lado, você vai acabar ficando com um baralho onde as cartas não interagem muito bem entre si, digamos assim. E, enquanto que geralmente cartas do mesmo tipo vão ter benefícios ali que vão se potencializando, uma influenciando positivamente a outra. Então é assim que os jogadores vão fazendo cada rodada, puxam 5 cartas de baralho de compras. Se ao fazer isso, acabar o baralho de compras, não tiver mais cartas disponíveis, você reembaralha o baralho de descartes, refaz o baralho de compras, joga as suas 5 cartas, né, tantas quantas possível. Com o efeito dessas cartas, vai gerar pontos de força e pontos de mana, que vai utilizar para adquirir cartas e ou para derrotar monstros. As cartas adquiridas vêm para a pilha de descartes, mais tarde vão acabar indo também para a pilha de compras. Os monstros derrotados vão para o vazio e você, né, vai realizando os efeitos de cada carta sempre conforme o texto que está na descrição. Os efeitos de diversas dessas cartas, sobretudo os monstros que você derrota, e também os efeitos de várias cartas de herói e de construto, vão lhe dando pontos de vitória. Os jogadores vão pegando esses pontos de vitória ao final da partida, ao final da rodada, digamos assim, melhor dizendo. E isso vai até quando? Isso vai até o momento em que acabarem esses pontos de vitória aqui, certo? Vocês lembram aquela quantidade inicial de pontos de vitória que você deixa pré-separada no começo da partida, né? 30 pontos por jogador. 60 numa partida de 2 jogadores, 90 numa partida de 3, 120 numa partida de 4. Quando acabarem esses pontos de vitória aqui, o jogo ainda não acaba imediatamente. Você continua jogando até o turno do jogador antes do jogador inicial, certo? O jogo não tem um marcador de jogador inicial, mas é importante você lembrar quem era o jogador inicial, porque quando o jogo vai prosseguir até o turno do jogador, do último jogador, né? O jogador antes do jogador inicial, de maneira que todo mundo joga o mesmo número de rodadas. É por isso que eu disse que sobram, né? Sobram marcadores de ponto de vitória no saquinho. Porque depois que esse estoque inicial acabar, se nessa última rodada alguém ainda ganhar mais algum ponto de vitória, você pode pegar os marcadores que sobraram lá no saquinho. E aí, quando o último jogador, né, fizer a sua jogada final, a gente vai contar pontos. Os pontos são os marcadores de ponto de vitória, né, as pedrinhas aqui que o jogador acumulou ao longo da partida, e também os pontos das cartas, certo? É importante isso.
a maioria das cartas, não todas, mas a maioria das cartas lhe dão ponto de vitória. Vocês lembram? Aliás, as únicas que não dão ponto de vitória são as cartas iniciais, né? Aquelas 10 que você recebe no baralho inicial. Mas as demais, todas elas aqui no canto inferior esquerdo, vai ter esse número dentro de uma estrelinha preta que indica a quantidade de pontos de vitória que você adquire por simplesmente possuir aquela carta no final da partida. Certo? Veja essa aqui, ó, 3, essa outra aqui, 4. Então você vai somar esses pontos de todas as cartas que você possui no seu baralho, na sua baralho de descarte, na sua mão, enfim, as cartas que ficaram com você no final da partida. Você vai somar todos esses pontos aqui do canto inferior esquerdo, que são pontos de vitória. Somar também os pontos de vitória obtidos ao longo da partida, né, contabilizados por meio dessas pedrinhas. Quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Simples assim. Vocês vejam que é um jogo de construção de baralho de regras bastante simples e que, como eu disse, a Grok Games já anunciou que vai relançar com uma arte renovada, uma arte aí reimaginada, pelo que eles disseram, pelo que eu acompanhei lá nas redes sociais deles, ainda neste ano de 2023. Então vamos aguardar aí o relançamento. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Ascension. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo!